Alô, amigos do Urbano! Começa agora o único programa que fala só da história do Santos Futebol Clube. Eu sou o Vinícius Cabral, estou aqui com meu grande parceiro Fernando Ribeiro. Tudo bom, Fernando? Vini, aqui no Amigos do Urbano tudo muito bem, mas com o Santos tudo muito mal. E aí, assim, já virou choveram no molhado, faláramos quanto a isso, então vai o meu protesto aqui, eu não vou falar sobre a situação atual. Não, também não vou. Eu vou puxar um outro ponto aqui, que é o episódio de número 77. Me lembra muito a faculdade, porque é o ônibus que eu... Acho que o senhor precisa ficar um pouco mais perto do microfone. Muito obrigado, é a primeira vez. O senhor vai se acostumar, o senhor vai se acostumar, calma. O ônibus que eu pegava para voltar da faculdade. E às vezes você esperava, por vezes você esperava passar o busão para você ir embora de bicicleta, cara. Tá vendo, rapaz? Grandes tempos. Ficávamos lá, ia pro bar, tá tarde, não vai ficar sozinho no ponto. Tá vendo? Sempre se preocupando com o companheiro. Era o 77 e o 13. Era um desses dois ônibus que eu esperava ali. Uma vez você encontrou um jogador do Santos nesse Márcio Careca. Verdade. No 13. É sensacional. Voltando pra concentração, que era ali, não tinha o hotel ainda no CT. É verdade. Era no Gonzaga. Devia estar em algum 4, né? 2, 3 ou 4. Ele chegou, acho que 4 ou 5. Ele jogou 4. Então, 4, foi 2004. Absurdo isso. E aí ele tava com as coisinhas dele ali, o Márcio Careca entrou, sentou ali naquele banco individual. Naquele banco individual. Exatamente para não ser assediado. Era para jogadores do Santos, idosos jogadores do Santos. E ele desceu ali no ponto da praia com a Ana Costa ali, provavelmente estava indo para concentração, espero eu, né? Sim. Não tava quebrando na noite. Não tava. O cara não vai quebrar na night de ônibus. Voltando só a gente mesmo. Chegando no rolê de magrela. Prendendo numa árvore. Só a gente mesmo. Galera, quem quiser apoiar a gente, apoia.se/Amigos Urbano. Tivemos apoiadores novos essa semana. Um abraço. Sejam bem-vindos, Marcelo. Muito obrigado. O outro Marcelo, ainda do nosso Marcelo aqui, o Marcelo apoiou a gente. Ele que foi o cara que pediu, né, o episódio sobre 78. Gostou muito do episódio. E um abraço para todo mundo que tá apoiando a gente e para quem não tá também. Sim. Fernando, ao longo desses 76 episódios regulares, né, tirando as outras séries e tudo mais, a gente nunca falou especificamente do Santos dos anos 40. A gente já falou do Antoninho, que jogou, o grande Antoninho Fernandes, que jogou ali nos anos 40, depois voltou para ser técnico e entrou na história de vez. Já estava na história, então um pouco mais ainda na história, né, que era um craque. Mas sobre o Santos em si, o time, os jogadores, o que aconteceu naquele período, a gente falou pouco. Sim. E é meio que uma década perdida que a gente brinca, né? Sim. O Santos foi bem ali quando surgiu, meio claudicante, nos anos 20 teve um destaque uma outra vez, nos anos 30 foi campeão, e depois dos anos 50 pra frente sempre foi campeão uma vez por década, né? Tirando a nossa fila de década de 90, isso. Mas nos anos 40 nada. Nada. E a gente teve uma taça ou outra, mas pra fazer festa na praça. Festa na praça não teve. Só carnaval. É isso. Ou Banho da Doroteia, que eu não sei, acho que não devia ser na praça, devia ser na hora na praia, né? Isso. Provável. E é um período bem distante e obscuro da nossa história, né? Porque a gente não teve essas conquistas que a gente falou. E foi em meio ao maior jejum da história do Santos. Sim. Espero que seja para sempre o maior jejum da nossa história, né? De 35 a 55, 20 anos sem título. E tal qual a gente viveu a era sem título de 18 anos, 84 a 2002, muitos meninos da fila foram forjados nesses 20 anos sem qualquer conquista, né? Que principalmente no Paulistão, que era o campeonato. Único, né? Era o único campeonato, além desses campeonatos secundários que o Fernando falou, que era o único campeonato e, obviamente, o principal. Você quer desligar o seu WhatsApp web aí? Então, meu amigo, eu esqueci disso. Faz parte. Que era o principal torneio, obviamente, para os times de São Paulo. Isso, Vini. Hoje falaremos sobre a importante e empolgante campanha do Santos no Campeonato Paulista de 1948. O título não veio, é verdade, já fica com o spoiler, né? O Santos não foi campeão. Contém spoiler. Exatamente, eu já quero deixar claro o final do episódio. O Santos não é campeão, mas o torcedor teve de volta bons momentos de outrora e passou a acreditar que dias melhores viriam. E eles chegaram um pouco tempo depois, mas eles chegaram. E um comparativo histórico extremamente simples, tá, Vini? Podemos comparar essa campanha que a gente vai abordar hoje do Paulistão de 1948 ao Campeonato Brasileiro de 95. Podemos. Né? Depois de muito tempo sem títulos, eram 13 anos em 48 e 11 em 1995, o Santos montou um time competitivo com muito pouco, venceu rivais no caminho,
porém o título escapou no final. E assim, antes de mergulharmos na campanha alvinegra, a gente precisa entender todo o contexto, o contexto que fez aquele campeonato ser bastante especial. Depois do título de 1935, os santistas imaginavam que a gente tinha entrado no seleto grupo dos grandes clubes paulistas, mas os resultados não foram tão satisfatórios, né? Não fomos postulantes ao título por muito tempo, algo até semelhante ao que a gente vem passando nos dias atuais, né? Entrava para competir, para ganhar um clássico, para atrapalhar um rival. Se for contar campeonato em sequência, a gente não disputa nada desde a final, fatídica final da Libertadores. É isso. Sei lá. Não, jogamos não quantos campeonatos ali? 4 por ano, né? Não disputa. 12 campeonatos que a gente só figura. É isso aí. São 12, né? Paulista, Brasileiro, 20, Copa e Sul-Americana. E teve a Libertadores, né? Também. Sim. Só fez vergonha. Exatamente. Bom, até da lista de artilheiros a gente ficou distante. De 1932 até 1954, nenhum jogador santista conseguiu ser o maior marcador de gols do Campeonato Paulista. E aí, nesse período, o Corinthians teve 11 vezes o artilheiro. O Teleco foi artilheiro 4 vezes, o Servilho 3, Mário Milani 2 vezes, Carbone e o Baltazar 1. O Palmeiras fez 4 artilheiros, o Romeu e o Humberto, ambos 2 vezes. O São Paulo também teve 4 artilheiros, né? O Valdemar de Brito, o descobridor do Edson Arantes, Eliseu, Luizinho e o Friaça. E a Portuguesa teve 2 artilheiros, o Carioca e o Pinga. Até o Ipiranga fez artilheiro e fez 3 vezes, com o Figueiredo, Peixe e o Silas. E até o São Paulo Railway, que hoje é chamado de Nacional, né? Mudou o seu nome em decorrência de alguns conflitos bélicos mundiais. O Nacional, que na época era São Paulo Railway, o famoso SPR, teve um artilheiro com o Passarinho em 1945. E é curioso, Fernando, porque mesmo na nossa geração ali da fila, o Santos não ganhava nada, mas sempre beliscava uma artilharia, né? Paulinho Guga, Viola. Então sempre Santos, Kleber Pereira, mas aí não era fila mais. Mas a gente sempre fez artilheiros, né? Isso. Historicamente, o Santos sempre foi um time ofensivo, né? Por isso que e não colocamos aqui, mas só para citar, ficamos sem artilheiros de 32 a 54, porque em 31 foi o Feitiço, 55 foi o Del Vecchio. E aí depois, cara, Aí depois virou piada, virou festa. Graça. Nesse mesmo ano de 45, aconteceu uma coisa muito marcante para a nossa história, um evento fundamental, a gente pode dizer assim. O ex-goleiro Atier, que hoje todo mundo conhece como Atier Jorge Cury, pelo nome completo dele, assumiu a presidência do Santos, né, sucedendo o Antônio Feliciano. E essa chegada do Atier, Fernando, ele era um cara que ele tem uma importância ímpar na história do Santos, né? Você gosta muito da história dele, muito. Você é um pesquisador, já foi a fundo ali, provavelmente vai se aprofundar mais. Ele foi muito importante em alguns pontos, principalmente para modernizar a estrutura do Santos. Sim. Né? A gente está falando dos anos 40, né? Precisa sempre lembrar isso. Não é 2023 aqui. Você fala, vou fazer um estádio e tirando o Santos que demora, sim, o negócio fica pronto, todo mundo fica vendo. Deixa eu procurar um investidor, né? Não tinha investidor. Não. Em 1940 eram menos especuladores. Exatamente. Então ele fez uma série de ações para modernizar o clube. A principal delas foi a ousadíssima campanha para ampliação da Vila Belmiro, no estádio Urbano Caldeira. Foi uma campanha mesmo, com participação ativa dos sócios, né? Tipo, não foi aquela coisa de vamos na W Torre. Vamos na W Torre e ver o que eles acham. Não, teve quermesse. Da onde teve dinheiro? A gente vai abordar isso aqui, porque foi um movimento bem legal. Assim. Isso é bom pra gente falar mesmo. E como o Fernando destacou, né, na artilharia, a década de 40 foi toda, nessa artilharia geral, mas principalmente nos anos 40, foi toda do Trio de Ferro, né? De São Paulo. A fila foi totalmente dominada por eles. Nos 19 campeonatos desse intervalo, o Corinthians ganhou 7 e o Palmeiras e São Paulo ganharam 6. Eles tinham muito mais grana que a gente, sim, né? Principalmente. Muito por conta das altíssimas arrecadações, principalmente depois da inauguração do Pacaembu, do nosso Pacaembu. Meu do seu? Do meu, do seu e do nosso. Que foi, como se fosse a espanholização, né? Do futebol, que muitos dizem que vai acontecer aqui no Brasil. Eu tenho um pouquinho de pé atrás, porque eu acho que... Alguns dizem que já está acontecendo. Mas eu acho que tem muita incompetência por aí. Tomara. Tem muita gente ruim, tem muito gestor ruim no Brasil, então acho que isso acaba nivelando um pouco. Tem alguns gestores que viram até políticos. Exato. O próprio Atier. Você estava falando dele ou estava falando de outro? Não, estava falando de outro. Eu não sou político, eu sou o gestor. Exatamente. Torcedor do Santos, inclusive. Isso.
Não faz o... os demais clubes eram meros coadjuvantes num campeonato que sempre acabava na mão desses três, né, cara? Você jogava... Se tivesse o lance da moeda na época, isso poderia bem caber pra gente. Não, na verdade tinha a piada que a moeda... A piada foi daí, né? Que se caísse em pé... Não, caísse em pé era o São Paulo campeão. Que a moeda caía... O cara era Corinthians coroa era Palmeiras. Mas não é justo, porque o São Paulo ganhou 6, né? Então, mas quando o São Paulo ganha o primeiro ano, que é a brincadeira da moeda cair em pé, entendi, que até o... E a moeda, se não voltasse, era o Santos, né? Jogou pra cima, não voltou, é nóis. E o quarto grande naquela época, gente, pra vocês terem uma noção, era a Portuguesa de Desportos. E isso era explícito tanto pelo clamor popular, pelas torcidas, pela imprensa também. Sim. Estava claro. E até engraçado quando a gente vê alguém mais velho falando, Portuguesa, os mais jovens não entendem. Né? Exato, os mais jovens não entendem o que foi a Portuguesa. Aí o cara entra no Wikipedia, não vê título da Portuguesa e fala, mas pô, como era? Não é isso, cara. Sim. No futebol não é só isso, é contexto. A Portuguesa sempre foi um time que encarou, principalmente nesses anos, né? Sim. Até nos anos 90 também, muito, né? Sim. Tinha muito time forte. 1948 atrapalhou o Santos. Atrapalhou o Santos, fez final contra o Santos nos anos 70, sim. Enfim. Teve diversos craques, então sempre foi considerado um time grande. Hoje em dia tá numa fase ruim. E aí a torcida diminui, enfim. Mas ela era o quarto grande da época. Alguns clubes, Fernando, brigavam para se tornar o quinto grande, a quinta força do estado, sim. Incluindo o Santos, que na lista tinha também o Ipiranga e por vezes até o São Paulo Railway. Isso. O domínio do trio de ferro, Vini, era tão grande sobre a gente que o Santos venceu apenas 3 clássicos contra essas equipes entre 1940 e 1947. É isso mesmo, pessoal. Foram 6 jogos pro campeonato, né? Sim. 2 vezes contra o Palmeiras, 2 vezes contra o Corinthians, 2 vezes contra o São Paulo, né? Em alguns casos aqui até contra o Palestra Itália, né? Porque o Palmeiras muda de nome entre 1940 e 1947, depois da Segunda Guerra Mundial. Desses 48 jogos entre Santos contra Corinthians, São Paulo e Palmeiras, o Santos venceu apenas 3 deles. De 48 jogos, nós ganhamos 3. Todos eles na Vila Belmiro. O Santos ganhou do São Paulo em 1940, na Vila Belmiro. Palmeiras em 1943 e o Corinthians em 1945. Nesse período de 40 a 47, a nossa melhor colocação foi um 4º lugar em 1946. Para vocês terem uma ideia, em 1940 o Santos terminou atrás da Portuguesa Santista e em 1945 terminou atrás do Jabaquara. Pouco antes do início da competição de 1948, que é a pauta do nosso episódio de hoje, o Santos teve uma troca no comando técnico. O argentino Abel Picabea foi desligado e deu lugar ao Oswaldo Brandão. O Picabea, Vini, teve muitos de seus métodos contestados, como, por exemplo, não admitir um preparador físico na comissão técnica. Ele achava que a preparação física era desnecessária para a prática do futebol. O Pedro também acha isso também. Não é preparador físico que bateu no Pedro, né? É um auxiliar, né? Preparador físico? Exatamente. O Pedro também acha que não precisa de preparador físico. E o Picabea também tinha dificuldade de relacionamento com alguns atletas do elenco, né? E aí, enfim, ficou o clima famoso insustentável, vai se criando um clima terrível no vestiário do Santos. E aí o Picabea picou a mula e em 1948, pra você ter noção, né, depois da saída do Abel Picabea, teve essa questão de discussão se o poderio físico era, né, ou não importante no futebol. Algumas pessoas que eram do futebol eram contrários a o uso excessivo da preparação física para a prática do futebol. Alguns achavam que o futebol perderia sua graça, sim, se ele tivesse muito mais enfoque na preparação física do que na preparação técnica. A gente está falando de uma época que é um pouco depois da profissionalização, sim, e um pouco antes da era de ouro do futebol brasileiro, né? Exato. Era meio que um limbo ali e tal, então tinha muitas teorias sobre tudo, né? Enfim, sem a contrariedade do Abel Picabea, o Santos foi buscar de volta o Caetano de Domênico, que tinha sido preparador físico do Santos campeão em 1935, né? Quando a gente foi campeão paulista. E aí fica a dúvida se o De Domênico era uma espécie de Carlito Macedo daquela época. Ele mesmo. Deu problema, chama o Carlito Macedo. O Antônio Melo. Né? Exatamente, o Caetano de Domênico. O Oswaldo Brandão chegou
a Vila Belmiro em alta, mais ou menos que nem o Luxemburgo chega em 97, para fazer um paralelo aí, porque o Brandão tinha vencido o Campeonato Paulista um ano antes, 1947, no comando do Palmeiras. E aí, Fernando, o Atier foi pro mercado e foi fazer o pacotão de reforços, né? E que era... Pacotão. Nem existia esse termo ainda. Talvez devia ser, talvez, uns primeiros pacotões. Abriu o bolso, aquela apresentação de 5, 6 ao mesmo tempo, e foto pra lá e pra cá, todo mundo com a camisetinha. Será que teve isso? Não teve, né? Do Fluminense chegaram o goleiro Robertinho e o centro médio Telesca. Os centroavantes Pascoal e Pinhegas vieram... Não, também, todos eles no Flu. Todos eles não, fizeram a rapa no tricolor. Pacotão do Fluminense. Pacotão do Flu. Do Jabaquara veio o Alemãozinho, né? Só foi ali, foi na Caneleira aí. Muito perto. Foi até a Vila Belmiro o Alemãozinho, pode ter ido até a pé de bicicleta. Sim. E eles fizeram... Eu acho que o estádio do Jabaquara nessa época era no Macuco. Verdade, Leão do Macuco. Exatamente. Leão do Macuco. É verdade. Um pouquinho mais difícil, mas também, enfim. Qualquer bonde levaria. Tranquilo. E eles se juntaram aos jogadores que foram destaques no clube nos anos anteriores, que ficaram, por exemplo, como o Expedito, o Nenê, o Alfredo, o próprio Antoninho e o Odair. Esses jogadores formaram a forte base do time santista para todo o campeonato de 48. E a estreia, Fernando, não poderia ter sido mais convincente. O Santos meteu 7-0 no Nacional, na Vila Belmiro. O Alemãozinho já chegou chegando, né? Sim. Fez o gol com 5 minutos do jogo. Paulo ampliou e aos 8 e aos 22 fez 3-0. No segundo tempo, Paulo de novo fez hat-trick, o famoso hat-trick. Pascoal, Odair e Antoninho fizeram os outros gols. Todos os 5 jogadores da linha ofensiva foram para a rede. Que saudade de falar isso, hein? Quando que os 3 atacantes do Santos vão fazer gol hoje? Muito difícil. Esquece. É muito difícil. Nessa partida, Fernando, contra o Nacional, o Brandão foi a campo com Robertinho, Artigas e Expedito, Nenê, Telesca e Alfredo, né? Alemãozinho, Antoninho, Pascoal, Paulo e Odair, do famoso 2-3-5. Era o esquema da época, gente. Sim. Precisamos lembrar sempre isso. A torcida não estava muito confiante, né, para esse jogo, para essa estreia, até pelos insucessos dos anos anteriores, normal, e só 1.600 pessoas estiveram lá na Vila Belmiro. Isso, no segundo jogo, Santos e Jabaquara se enfrentaram em Eurico Mursa. Afinal, o mando de campo era do time rubro-amarelo. Os jornais indicam que a partida foi tecnicamente fraca, mas os alvinegros contaram com mais um gol relâmpago, com mais dois gols relâmpago e saíram vitoriosos, né? O Peixe marcou novamente aos 5 minutos do primeiro tempo, dessa vez com o Pascoal. E 2 minutos depois já estava vencendo por 2-0 com gol de Alemãozinho, que praticamente já definiu o confronto. Pascoal marcou mais um, o placar se encerrou 3-1 para o Peixe. A rodada seguinte colocava Santos diante do Palmeiras, o atual campeão no Pacaembu. Nos anos anteriores, essas eram partidas em que a equipe demonstrava muito a sua fragilidade. Porém, o técnico Brandão armou um esquema bastante defensivo, né, consistente, anulou as principais jogadas de ataque do rival, que eram conduzidas por Arthurzinho e Canhotinho. Jogando com muito mais inteligência, o Santos aproveitou os vacilos dos adversários, ganhou por 2-0 com gols de Paulo e de Odair. As 3 vitórias seguidas somaram-se a mais uma, diante da Portuguesa Santista. O Clássico das Praias foi muito comentado na cidade, afinal de contas não era sempre que um clube daqui estava nas primeiras posições do Paulistão. Naquele momento o Santos dividia a liderança com a Portuguesa e com o Corinthians. Nervoso, o time de Oswaldo Brandão não conseguiu imprimir seu ritmo de jogo, mas foi salvo por um despretensioso arremate de Paulo, aos 39 do primeiro tempo, que contou com a contribuição do goleiro da Portuguesa Santista, o Andu. É Santos vence por 1-0. 1-0, importante vitória. Ganhou o troféu Cidade de Santos do primeiro turno, né? Ganhando Jabuca, ganhando a Briosa, Santos campeão. Copando a cidade. O ataque estava arrasador, Fernando. Longe de igualar o time de 27, né? Que foi uma coisa totalmente fora da curva. Mas nesses 4 primeiros jogos que o Fernando falou, foram 13 gols. E todos eles feitos pela galera da frente, pelos 5 da linha ofensiva. O Paulo fez 5, Pascoal 3, Alemão e Odair fizeram 2, além do Antoninho. Mas o Antoninho é aquele cara que tá na linha ofensiva, mas era o cara que era construir, era o arquiteto, né? Isso. Ele era o arquiteto do time. Nem a goleada sofrida por Ipiranga na rodada 5 tirou o ânimo dos torcedores santistas. No jogo seguinte, a Vila Belmiro recebeu um ótimo público, um recorde de arrecadação foi quebrado, inclusive. O Bordeiro marcou mais de 115 mil cruzeiros e agora a gente vai ter um vídeo para mostrar para vocês
que é um dos poucos vídeos... Só precisa abrir o vídeo aí pra você acompanhar. Você tá com ele aí? Eu vejo contigo aí. Opa. Ele é um dos poucos vídeos disponíveis daquela, eu diria, o único vídeo que a gente tem dos anos 40 da Vila Belmiro. Eu não me recordo de outro, mas pode ser que tenha, mas assim, realmente não me recordo. Vamos assistir aí? Sim, vou segurar um pouquinho. Bora. Olha isso, Fernando. Galera chegando de bonde na Vila Belmiro. Ó, o 17. O senhor já pegou o 17? Não, bonde? Né? O bonde não, nem o ônibus. Tô contra o 17. Sensacional, olha o traje dos torcedores chegando. Não é que nem a gente, que nem... Cavalaria sempre presente para atrapalhar. Até hoje, né? Muitos carros ao Uber. Pessoal chegando de Uber. Chegando, cara. Olha lá. Sem embaçando, sempre. Sim. Como gosta da torcida santista. Olha a entrada da vila, como era legal, maravilhosa, cara. Sensacional. Ali é o pessoal adquirindo os seus tickets. Vendia na hora, né? Exatamente, não tinha sócio rei, não tinha resgate. Não tinha nada, cara. Era lá na hora. Chega cedo. E o calor do caramba, os caras de calça, velho. Muito bem trajados. Hoje em dia eu fui num jogo de calça na minha vida. Vai de chinelo. O senhor que vai de chinelo na Vila Belmiro, super não é mal vestido. Campo, olha que sensacional. Fumando, hoje em dia. Não pode, já tomaram dele. Olha lá a vila, que bonita, cara. Sensacional. Ela mantém um pouco do aspecto, né? Cara, essas imagens assim são incríveis. Sempre tem um torcedor querendo ser um pouquinho mais esperto. Sempre. Até hoje. Olha lá. Olha isso. Sensacional, pessoal. Galera que tá ouvindo nos agregadores de áudio, a gente vai jogar o vídeo nas nossas redes sociais, tá? Vila Superlotada Corinthians. Time do Corinthians, o time do Santos, jogando de preto e branco porque o uniforme listrado era o principal, né? E olha o juiz. Calça de capoeira. O Santos tinha que jogar... um mestre, né? O cara tava lá passando. O Alfredo, Antoninho. Aliás, o Santos tinha... Aí é o gol, 1-0. O Santos tinha que jogar mais com esse uniforme, cara. Mesmo na Vila. Camisa Corinthians iguala e o câmera perde. Ótimo, porque ninguém tá nem aí pro gol do Corinthians. Pra mim tá 1-0 ainda. E aí o Santos vira a partida. Não, o Corinthians vira, né? O Corinthians vira e o Santos revira, né? É remontada da remontada. A trave quadrada, né? Um clássico também da época. Exatamente. Ó. Cara, essas imagens são fazer um vídeo desse da época, hein, cara? Totalmente incríveis, né, cara? E muita gente, chapéu pra cá, o morro ali, tem cobertura, isso. Golaço. Aí, ó, golzinho de cabeça do Odair. Fazia pouco gol de cabeça. Sempre muito esperto. E o Santos vira com um gol do Piegas. E ganha. E a torcida fica maluca, né? Exatamente. Garantiu, um remate ali. Garantiu a alegria dos donos de bares e invadiram o campo. Porra, invadiram porque, assim, mas ganhou um jogo só de campeonato. Não me interessa. Será que o Santos foi punido dessa invasão da torcida? Com certeza ficou as punições que 8 jogos sem poder usar a Vila. Só para registrar isso, 3-2, um gol do Piegas. Só pra gente, correção histórica, o primeiro gol foi do Piegas e os últimos dois do Odair. É isso. O Santos permaneceu na liderança por praticamente esse jogo, é óbvio que eu vou dizer, mas é bom dizer, dá uma moral gigantesca, né? Opa, até em 48 ela sempre foi igual. Sempre. É a mesma coisa. É isso. Você vai ganhando moral. E principalmente do Corinthians, do rival. O Corinthians sempre foi o principal rival do torcedor santista. Sim. Até por fato de ter muitos torcedores do Corinthians aqui na Baixada, né? Sim. O Santos ficou na liderança por praticamente todo o primeiro turno, deixando escapar o título simbólico na última rodada, quando perdeu para o São Paulo no Pacaembu. Exatamente. E no caminho, né? Uma vitória na raça no caminho do primeiro turno, obviamente. Uma vitória muito na raça diante da Portuguesa. E um show do Odair contra o Comercial. O Avante Santista marcou todos os 5 gols da vitória do Santos por 5-4. A gente já chegou a ver 5 gols do mesmo jogador no Santos? Eu lembro do Dodô fazendo 5 gols pelo São Paulo. O Edmundo fez 6. 6 contra o União São João. Eu não me recordo. O Neymar fez 5 contra o Guarani. E a gente tava lá. Tu não tava? Eu não tava. Verdade, o Neymar fez 5. 8-2. 8-1. Isso, que ele ganhou o carro do Janelli, não era? Ele tava endiabrado esse dia. Foi uma coisa meio absurda. Verdade. Isso. Acho que de cabeça assim que eu me recordo de 5 gols no mesmo jogo. 4 contra o Atlético Paranaense, né? Ele fez? 4 contra o Atlético Paranaense. Que saudade, hein? Mas ele tá longe. Tá mais longe do que nunca agora. Enfim. Deveria ter voltado, né? Mas ele vai voltar pra comprar o Santos. Não vou criticar porque quando eu mudo o meu trabalho, você não me critica, né? Exatamente. Então, eu não posso fazer o mesmo com ele. O contrato dele é 1,7 bi.
de reais. É o dinheiro que ele tem pra comprar o Santos quando acabar o contrato lá. Por favor, salve-nos, Neymar. Ataque do Santos, Neymar e Gil Cebola em 2023. Pode colocar todos os parça. Não tem o mínimo problema. Ele vindo, tá suave. Até o Pedro Scooby. Isso era muito maldoso. Isso não era assim. Enfim, o Odair marcou 5 gols, todos eles de cabeça, e o Santos venceu o Comercial por 5-4. E o Odair é um personagem extremamente interessante da nossa história, e em breve a gente vai falar um pouco mais dele. Temos algumas novidades que a gente vai lançar aí mais adiante. Fiquem ligados na gente. No primeiro turno, o Odair, que estava on fire, como diria Eduardo Agra. E Paulo. Não é o Agra, quem fala isso é o Agra. O Odair marcou 12 gols em 10 jogos, enfim. Eu não vou fazer a média agora, mas é mais de um gol por jogo. Estamos na década de 40, como cabe lembrar, e não podemos esquecer que o futebol era muito pouco organizado quando comparamos com os dias atuais. Ou seja, hoje é muito desorganizado, sim, mas na década de 40 era bem pior. Depois dessa vitória sobre o Corinthians, que a gente viu os vídeos para quem nos assistiu no YouTube e escutou os nossos comentários no agregador de áudio, o campeonato ficou paralisado por quase um mês. Por quê? Porque o Torino da Itália veio excursionar aqui no Brasil e, como ele disputaria amistosos contra os principais clubes de São Paulo lá na capital, não tem por que ter jogo, né? Sim. É uma data FIFA pro Torino, né? É algo também que ninguém vai conseguir compreender olhando com os olhos de agora, né? O Torino era um clube absurdo na década de 40, enfim, teve aquela tragédia que vitimou quase toda a equipe, né? De Superga, mas o Torino era como se viesse como se viesse o Bayern, sei lá, discussão do Real Madrid, isso, né? Enfim, e o Torino então resolveram parar o campeonato para que assistissem o Torino na capital São Paulo. Para o segundo turno, o técnico Oswaldo Brandão resolveu barrar 2 jogadores experientes e apostar em 2 pratas da casa. Com isso, o goleiro Robertinho perdeu seu lugar para o jovem Leonídio e o zagueiro Expedito deu lugar a Dinho. Eram os meninos da Vila entrando em ação, Vini. É isso, sem uma marca, né, do Santos. O início no segundo turno foi novamente avassalador, Fernando. 4 vitórias em 4 jogos, derrotando na sequência nacional São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Só isso. Só isso, cara. Um feito e tanto, né? Se lembrarmos que, principalmente daquela abertura que você disse, que entre 40 e 47 foram só 3 clássicos vencidos. Pelo Paulistão, né? Pelo Paulistão. O Santos venceu 3 clássicos, sei lá, a gente pode até pegar uma maraca, mas não é o caso, em 10 dias, 2 semanas? Não, todos os jogos domingo. Então, domingo, 21, não, 14, né? No intervalo de 14 dias. Que alegria, hein? Que alegria. No jogo contra o líder São Paulo, o Alemãozinho foi o destaque com 2 gols no segundo tempo. O último deles foi aos 42 minutos, que deu a virada ao Santos. Nesse jogo, recorde de arrecadação na Vila Belmiro foi batido novamente. Pouco mais de 208 mil cruzeiros. Contra o Palmeiras, de novo, na Vila, o Santos foi superior o tempo inteiro, ganhou com gols do Odair, do Paulo e do Alemãozinho. Todos ainda no primeiro tempo. Podia até ter feito mais gol, Fernando, mas o histórico goleiro palmeirense Oberdan Catani defendeu 2 penalidades cobradas pelo Odair. Se ele batesse de cabeça, era gol. Esse foi o problema. Teve que bater. E outra coisa, a gente não tem como ler. Tem que lembrar. Que alguém levantar e ele dá de cabeça. Cara, 5 gols de cabeça no mesmo jogo também. Isso eu não lembro. Tem uma passagem do Ari Patusca no década de 10, que ele fez, acho que 6 gols no mesmo jogo. É verdade. Mas, enfim, década de 10 a gente precisa pesquisar. Precisa ver com atenção. Mas essa história rola mesmo. Cara, 5 gols de cabeça, 6 gols, sei lá. É quase um Jardel o Odair, né? É verdade. Vamos falar dele, como o Fernando disse. O terceiro jogo diante do trio de ferro, que foi contra o Corinthians, terminou o primeiro tempo vencido pelo Santos vencido pelo Corinthians, sim, por 2-0 com gols de Rui e de Cláudio. E aí ele acionou, né, Fernando, a lei do ex. Já existia naquela época. Já existia, claro. Principalmente contra a gente. O jogo estava tão fácil para eles que o Cláudio se machucou e não retornou pro segundo tempo. Tipo, tô machucado aqui, então tá 2-0 pra gente, eu vou ficar de boa. Vou me poupar para o próximo jogo. Como não era permitida a substituição, Fernando, o Corinthians manteve o time com 10 e vambora. Que muitas vezes acontecia isso, do cara não ter condição, mas ele fazia números. Se é o zagueiro machuca, ele vai lá pro ataque, fica lá mancando lá no ataque, alguém. Exatamente. E não, dessa vez ou o Cláudio não tinha condições, ou ele, não precisa voltar porque o jogo tá ganho.
Só que no segundo tempo o Santos empatou com o gol do alemãozinho do Antoninho. E aí, como o jogo estava empatado, O Cláudio voltou. Cláudio voltou, porra. Voltou mancando. Deixa eu voltar pra lá que agora o negócio ficou bravo. Só que ele tá machucado e não pôde fazer muita coisa. O Santos virou com o gol do Pinegas e para delírio dos santistas que ouviam pelo rádio e desespero dos corintianos que estavam lá no Pacaembu em peso. Isso, Vini. Nesta partida, o Brandão mandou a campo o time com Leonídio no gol, Artigazidinho, Nenê Telesca e Alfredo, Alemãozinho, Antoninho Paulo, Odair e Pinegas. Importante a gente lembrar que o trio de ferro, né, contava com nomes muito famosos naquela época, né? E aí vamos só contar as escalações, né, de São Paulo, Corinthians e Palmeiras nessas partidas contra o Santos e a gente vai ver que tem nomes históricos assim na história do futebol brasileiro mesmo. Por exemplo, quando o Santos ganhou do São Paulo que era treinado pelo Vicente Feola, técnico do Brasil em 1958. Sim, campeão do mundo. E também em 66, né? Sim. Ele foi técnico em 66. O São Paulo jogou com Mário Savério e Mauro Ramos de Oliveira, que depois fez muito sucesso no Santos. Bauer Rui Noronha, uma das trincas de meio campo mais famosas da história do futebol brasileiro na era pré-Pelé. E a linha de ataque do São Paulo, China, Lelé, Leônidas da Silva, Remo e Teixeirinha. Vamos também o time do Palmeiras. Palmeiras jogou contra o Santos com Oberdan no gol, Oberdan, um dos goleiros mais importantes da história do Palmeiras, Caieira e Gengo, Zezé Procópio, Túlio e Valdemar Fiume, Lula, Harry, Oswaldinho, Lério e Canhotinho. Já o Corinthians, que na época era treinado pelo Joreca, jogou contra o Santos alinhando com Bino, Rubens e Bela Cosa, Newton, Hélio e Aleixo, Cláudio, Baltazar, Servilho, Severo e Noronha. Bom, líder absoluto do campeonato, o Santos parecia destinado a voltar a ganhar o Paulistão depois de 13 anos. Sim. Faltavam ainda 6 jogos, mas os principais e mais fortes adversários já tinham sido batidos. Antes do jogo com a Portuguesa, os jornais, Vini, constataram uma curiosidade das mais aleatórias que eu já ouvi na história do Santos. É incrível. O Santos tinha vencido todos os seus jogos, até aquele momento, antes do jogo da Portuguesa. O Santos tinha vencido todos os seus jogos disputados aos domingos, mas não tinha ganhado nenhuma das partidas disputadas no sábado. As derrotas para o Ipiranga e para o São Paulo, além do empate contra o Juventus, foram em partidas disputadas no sábado, Vini. Santos e Grêmio é domingo, né? Santos e Grêmio é domingo. Já fica aí pelo menos essa esperança aí, que é só nisso que a gente se agarra. Exatamente. Agora sim, cara, porra, se tu só jogou... Eu não sou supersticioso, sou bem quase nada, assim. Apesar que no último ano eu só lavei a camisa do Santos. Eu ia pra Vila com a mesma camisa não tem e só ia lavar... Não tem expressão. Só ia lavar... Sei lá, quando você se salvasse do rebaixamento, qualquer coisa assim. Depender esse ano, demorei a lavar. Vai te ficar com a camisa suja. Não tem promessa. Pô, se tu sabe que tu só ganha de domingo, tem um jogo sábado e fala que não dá, velho. Não dá pra jogar. Entra com STJD, gente. Não aparece, sei lá. Tem que fazer alguma coisa. Cadê os batidores? Não teve, fraco. O jogo contra a Lusa foi agendado para um sábado, e aí a maldição entrou em ação. Pacaembu. O que me lembra Pacaembu? Chuva, sempre. Pelo óbvio. Amor de Deus, Muita chuva contra a Portuguesa, o Santos perdeu para a Portuguesa, né, para a Lusa, e permitiu ao São Paulo recuperar a liderança. São Paulo ganhou do Corinthians. Então, 2 jogos chave ali, o Santos acabou não fazendo a parte. Foi uma atuação muito irregular, vale lembrar que a Portuguesa tinha um belo time, sim, mas o Santos era favorito, o Santos estava ali já para fazer... Cara, ganhasse desses 6 jogos, ganhar 5, praticamente você era campeão. Né? Porque os outros adversários eram muito mais frágeis. Exato. Né? E foi suficiente para interromper a série de vitórias do Santos. E não só isso, né? A gente fala de interromper a série de vitórias, você perde uma moral, né? Sim. Você perdeu a liderança num jogo que você é favorito, o outro time ganhou do Corinthians, te passa faltando 5 jogos. Então, assim, só 10 pontos em disputa, né? Lembrando que a vitória valia 2 pontos. Dali em diante, o Santos de perseguido virou perseguidor, né? Na rodada seguinte ganhou do Jabaquara, mas o São Paulo ganhou do Juventus. Não foi suficiente. Uma semana depois, o Juventus empatava com o Santos na Vila até os 45 do segundo tempo, mas o Pinegas fez o gol da vitória, Fernando. E aí a esperança continuou renovada. E o São Paulo empatou com o Palmeiras. Isso ajudou a gente, mas não foi suficiente. O São Paulo ainda tinha um ponto de vantagem sobre o Santos. O Santos ganhou do Comercial e da Portuguesa Santista sem sustos, mas no jogo que poderia ter definido a sorte, né, do Santos, o São Paulo derrotou a Portuguesa e chegou na última rodada com um ponto de vantagem.
E aí, cara, não tinha muito o que fazer. O Santos tinha que ganhar do seu adversário e o São Paulo precisava perder, né, desse adversário, só que para nosso azar, né, o adversário do São Paulo. Bom, você vai chegar lá. Bom, Vini, é isso. O problema é que o Tricolor, na sua última rodada, enfrentou o lanterna do campeonato, o Nacional, que o Nacional tinha vencido apenas 2 de seus 19 jogos até então. Enquanto o Santos enfrentaria o Ipiranga, que era o terceiro colocado, uma das equipes que surpreenderam naquele ano. Bom, você já sabe o final da história, porque eu contei antes, né? Sem spoiler. Obviamente. Mas o São Paulo não deu a mínima chance para o Nacional, venceu por 4-2 e garantiu o título jogando no sábado. Tá vendo? Tá vendo, cara? No dia seguinte, um domingo, e apenas para cumprir tabela, Santos e Ipiranga empataram em 1-1 com um gol dos paulistanos marcados pelo Ponta Minelli, que anos mais tarde se tornaria o famoso e vencedor técnico Rubens Minelli. Isso nunca aconteceria hoje, né? O time jogar num dia e o outro no outro, podendo valer no título, né? Será que o Santos não joga mais no sábado? Tá bom, então. São Paulo joga. São Paulo joga. Resolveu o problema, é isso. Fraco de bastidor. E era o Atier, que sempre mas o Atier tava começando. Verdade, novato. Isso. Superstição ou não, depois da derrota para a Portuguesa, o Santos não jogou mais aos sábados, né? Um dos confrontos foi disputado numa segunda-feira, tá certo. Né? Mas justifica-se porque era um feriado de 15 de novembro, feriado este que foi promulgado para celebrar o nascimento de Vinícius Cabral. É isso. Virou feriado em 84 só. Exatamente. Antes era vai nascer algum rapaz, o Messias voltará em 15 de novembro. Enfim. O balanço da campanha de 1948 foi extremamente positivo, em que pese o título ter escapado por tão pouco, né? Na edição desse campeonato, o Santos venceu 5 dos seus 6 clássicos e terminou na segunda colocação. A gente tem que lembrar, obviamente, para a audiência rotativa dos podcasts, foram 3 vitórias em clássicos entre 40 e 47 e somente um campeonato. O Santos dobrou a meta. Né? De número de vitórias sobre os seus rivais. Ô, Fernando, tira uma dúvida. Você falou da superstição, né, dos jogos de sábado e tal. Nas pesquisas que você fez, isso era abordado? Foi abordado periódicos? Antes do jogo contra a Portuguesa. Tá, fizeram esse levantamento. Exatamente. Olha, o Santos tem um adversário forte e joga no sábado, que os últimos resultados no sábado. E é bastante uma das principais, das mais curiosas aleatoriedades que a gente encontrou. Né, pela pessoa ali que Exatamente. Levantou. Só para registro, né, o Santos ficou 2 pontos atrás do São Paulo. Né? Isso, porque o Santos empatou o último jogo, né? 34-32, né? O Santos e o Ipiranga muito atrás, né? 27. Sim. Então, assim, foi um campeonato dominado, né, pelo Santos e pelo São Paulo. Sim. Pena que o Santos não ganhou. Seria um título extremamente importante para nossa Principalmente história. Naquele momento, né? De fila. Precisava. Sim. O Daír fez 15. Quantos de cabeça? Sei lá, se só no jogo fez 5, com certeza ele fez mais. 8 ou 9. Mais da metade de cabeça. Ele foi, e não foi artilheiro, né? Ele foi o segundo artilheiro junto com o Nininho da Portuguesa. E o maior marcador foi o Silas, do Ipiranga, que fez 19 gols em 20 jogos. Em 20 jogos do que o time disputou. Não sei quantos jogos o Silas jogou, às vezes jogou até menos. Sim. E fez 19. Pinhegas fez 12, foi o quarto colocado. Ficou na frente de nomes como Leônidas, por exemplo, e do Baltazar. O Leônidas do São Paulo, o Baltazar do Corinthians, que fizeram 11. Paulo marcou 10, Alemãozinho 7, Pascoal 4 e Antoninho, o arquiteto Fernandes, fez 3. Na parte defensiva, o Santos também foi destaque. O médio esquerdo Alfredo foi eleito por alguns jornais o principal jogador do time no campeonato. O apelido dele era Polvo e ele teve seu passe adquirido pelo São Paulo em 50 e fez muito sucesso no rival. Tanto que ele foi para a Copa de 54, né? Uma Copa um tanto quanto esquecível, né, para o time brasileiro, mas ele estava lá. Outro destaque foi o goleiro Leonídio, né, que assumiu a vaga do Robertinho ali no meio da competição, que também era jogador da base santista, né? E deu conta do recado, né? A gente entrou um goleiro novo. Foi muito bem. É que Robertinho, todo respeito ao Robertinho, não é nome de goleiro, né? Pô, é nome de ponta. Isso. É nome de um pontarisco, né? O Robertinho fez sucesso no Fluminense, né? No futebol carioca. Sim. Veio pro Santos para ser o cara, mas o Leonídio acabou atropelando. Menino da Vila, né? O Leonídio era muito jovem, tinha 24 anos nessa campanha. E esse Paulistão de 48 também quebrou outro recorde da nossa história. Foi a primeira vez que a gente atingiu mais de 15 vitórias numa mesma edição.
15 que vitórias, deu né? 15 vitórias numa mesma edição. Cara, 15 vitórias e 20 jogos não ser campeão é muito frustrante, né? Talvez... Sei lá, o Botafogo ganhou 15 jogos nesse primeiro turno. 2019, que a gente fez uma campanha de campeão brilhante e não fomos campeões. O Botafogo bateu 15 vitórias? Rapaz, eu não acompanho a partida. Ele perdeu? Eu não acompanho. Eu só vejo a segunda metade da tabela. Eu não acompanho a partida de cima há 3 anos. Né? Então. Mas o Botafogo eu perdeu esse turno? Perdeu, ele não tá invicto. Ele perdeu pro Goiás, perdeu mais um. Eu acho que o Botafogo tem 15 vitórias em 19 jogos. Agora imagina você fazer uma campanha igual ao do Botafogo e não ser campeão. Assim, foi o que aconteceu com a gente, né? E vale lembrar que na histórica campanha de 27, né? O Santos conquistou 14 vitórias em 16 jogos. Bizarro. Em 48, como a gente disse, foram 20 partidas. E o recorde de vitórias numa mesma edição foi só superado em 54, quando vencemos 16 dos 26 jogos. E aí depois, com certeza, o Santos venceu mais que isso. Sim, aí não tem nem graça olhar, porque depois de 54, todos os recordes que aumentou para 38, né? 38 jogos, muitas foi vezes. Avançando isso, começou a ter 2 turnos com mais equipes, Exato. Depois teve um ano que não teve rebaixamento, então ampliou-se o número de participantes. Sim. Tá entregue, galera. Década de 40 aí é a única. Acho que é uma das únicas. É a única que faltava, né? A gente já falou Já falamos de todas as décadas de 40. A gente tinha falado na trajetória do Antoninho, mas a gente estava pendente de falar. A gente vai até revisitar alguns outros momentos, né? É que na década de 40 tem muita campanha trágica. E de campanha trágica você já acompanha no dia a dia. Só né? ligar, abrir o jornal. Abrir o seu navegador. Globo.com. Não precisa nem clicar no distintivo do Santos ali, aí você vê tragédia. É muito simples, né, pra conseguir ver tragédia. Então a gente vem tentando... Quer ver um filme triste? Me indica um filme triste. Globo.com/SantosFC, tá aí o seu filme triste. Enfim, domingo, 16 horas, né? Domingo a gente tá gravando isso antes do jogo contra o Grêmio. É verdade. Então, já passou. A gente espera que tenha sido um pouco menos pior. Mas então a gente vem tentando trazer um conteúdo um pouco mais leve. Mas a gente vai voltar na década de 40 até para abordar muitos desses insucessos, que tem muita história bacana, também em tragédias, né? Sim, sempre tira alguma coisa de bom, né? Eu não sei o que estão tirando dessa agora. Mas então, se vier na mesma proporção, a gente tá feito. Vai vir título mundial, vai vir o Tri, com certeza. Título mundial com goleada, né? 4-0 no Barcelona pode esperar. Já dizia. Vai chegar. Amigosurbano.com.br, @amigosurbano, tanto no Instagram quanto no Twitter. Segue a gente, fala com a gente, troca ideia, dá sugestão, né? O Marcelo deu uma sugestão, a gente falou com ele no Instagram. Exatamente. E tá aí. Já temos outras que o pessoal já comentou também, já está na nossa equipe de alta. É isso, galera. Um abração para todo mundo e até a próxima. Valeu, Fernando. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.